Vamos então agora de seguida ouvir David Machado com a sua intervenção intitulada Os Superpoderosos. Esta intervenção terá a duração de 20 minutos. Bem, boa noite a todos. Antes de mais, tenho de felicitar a Fundação Gulbenkian por esta iniciativa, que me parece ser um sucesso. Eu acho sinceramente inacreditável, do domínio, do imaginário mesmo, ter estas filas todas e esta gente toda para ouvir pessoas a falar e a pensar, não é? E depois quero agradecer muito o convite da Fundação para eu estar aqui hoje. Para mim faz muito sentido eu vir aqui falar sobre imaginação. A minha relação com a Gulbenkian já é bastante antiga. Eu escrevi um conto infantil há muitos anos que recebeu o prémio Branquinho da Fonseca, promovido aqui pela Gulbenkian. E é um conto que se chama A Noite dos Animais Inventados e que fala sobre imaginação e sobre a força da imaginação. E por isso, para mim, vir aqui hoje, passados estes anos todos, falar sobre imaginação, que ainda por cima é um tema que está muito presente no meu trabalho, em várias das minhas histórias, e é um tema que para mim não é novo. Mesmo este título que eu dei ao texto que eu vou ler, Os Superpoderosos, este termo já é algo que está bastante bem definido para mim há muito tempo em relação ao tema da imaginação. Uma das minhas memórias mais antigas é a da madrugada em que a terra tremeu. Eu era pequeno e estava a dormir em casa dos meus avós, um apartamento no quarto andar de um prédio da Rua da Madalena, perto da Praça da Figueira, aqui em Lisboa. O meu avô tinha armado um divã para mim no quarto mais pequeno, mas pouco depois de os ouvir deitarem-se, levantei-me de novo e às apalpadelas no escuro fui meter-me na cama deles. Lembro-me do cheiro a flores dos lençóis de flanela e dos beijos da minha avó e do ressonar profundo do meu avô, a espraiar-se pela casa toda em ondas. Acordámos de repente com um ronco mais cavernoso do que os do meu avô. A cama tremia, o mundo todo tremia. Estava escuro e a minha avó gritou. Não sou capaz de me lembrar se tive medo, mas recordo-me perfeitamente da minha avó a puxar-me para ela, da força dos seus braços no meu corpo. Ela acreditava que com o seu amor seria capaz de me salvar. Havia coisas a cair na cozinha, louças e copos, a mobília a ranger queixumes, como se estivessem lá dois homens à luta, a partir tudo, a arredar móveis. O meu avô tentou levantar-se, mas não encontrou equilíbrio e tornou a cair na cama. Depois ouviu-se um estrondo, como se o telhado nos fosse cair em cima. O meu avô soltou um gemido. Depois, subitamente, tudo parou. Lembro-me de pensar que aquele silêncio era o mesmo que se devia escutar no espaço entre planetas. Sem acender a luz, o meu avô levantou-se devagar e saiu do quarto. A minha avó não se mexeu e continuou abraçada a mim até eu adormecer outra vez. Na manhã seguinte vi os móveis todos fora do lugar, as portas dos armários abertas, o chão da cozinha cheio de cacos e os escombros da chaminé que desabara sobre o fogão. Lembro-me do rosto dos meus avós, a consternação e o alívio. O meu avô e as suas irmãs tinham nascido naquele apartamento. A minha mãe e o meu tio também. E por causa do sorriso com que a minha avó abria a porta a toda a gente, aquela casa era uma espécie de ponto de encontro da família toda. Perdê-la para um terremoto teria sido uma tragédia, não apenas para os meus avós, mas para nós todos. Nos anos seguintes, lembrei-me muitas vezes da noite do terremoto. A imagem do fogão coberto de pedras e tijolos e areia tão nítida na minha cabeça, como se tivesse acabado de acontecer. Para impressionar colegas da escola, narrei o acontecimento com todos os detalhes que recordava. Muitas vezes, sonhei que as paredes estavam outra vez a tremer no escuro e também com o meu avô a varrer os cacos no chão. Quando tinha 11 ou 12 anos, a minha mãe mencionou o terremoto e os estragos que fizera na casa dos meus avós. Eu disse-lhe que me lembrava muito bem de tudo. Isso não é possível, disse ela. Não me recordo em que ano aconteceu o terremoto, mas tu não eras nascido. Eu ri-me com a confusão cronológica em que ela trazia as memórias e contei-lhe sobre essa noite. Ela deixou-me falar e no fim exclamou: Não, não pode ser. Alguém te contou o que se passou e é isso de que te lembras.
Eu tinha a certeza de que a minha mãe estava enganada, mas mesmo assim fui falar com o meu pai. Ele confirmou. Eu ainda não tinha nascido quando a terra tremeu e a chaminé da casa dos meus avós ruiu. Mais tarde, procurei informações sobre o episódio. O terremoto teve o seu epicentro no mar a sudoeste do Cabo de São Vicente, na planície da Ferradura. Alcançou uma magnitude de 8 na escala de Richter e foi sentido em Portugal, Espanha e Marrocos, às 3h41 da manhã do dia 28 de fevereiro de 1969, 9 anos antes de eu nascer. Em Lisboa, várias chaminés desabaram. É possível que várias pessoas nesta sala se lembrem dessa noite tão bem como eu. A diferença é que vocês a viveram e eu não. Com certeza a minha mãe tinha razão. Alguém me contara o que se passara e, de alguma forma, a minha imaginação tratara de criar a narrativa completa. Imagens e cheiros e sons, a força dos braços da minha avó protegendo-me, o susto e o silêncio, tudo tão intenso como se fosse real. O que me leva a uma questão que muitos anos depois se tornou fundamental no meu trabalho de narrador. A vida é menos importante se for imaginada? Há uns anos estava com a minha mãe num café onde costumávamos almoçar de vez em quando. Na mesa ao nosso lado sentou-se uma senhora de muitos anos, vestida como se fosse para uma festa, chapéu com laçarote e tudo. Após pedir o que queria ao empregado, estendeu a cabeça para diante e falou baixinho, como se houvesse alguém sentado à sua frente. Depois soltou uma risadinha de menina da escola e almoçou entre sussurros e gargalhadas de alegria e namorada de alguém que ninguém via a não ser ela. A certa altura o empregado disse-nos: "Não liguem, é maluca." Eu pensei então que um dia quero ser maluco assim. Foi a felicidade mais bonita e verdadeira que vi até hoje. Tenho muitos episódios parecidos com este na cabeça. Há anos que os coleciono. A verdade é que vivo há muito tempo obcecado com a imaginação e com aquilo que é capaz de provocar. De vez em quando, eu sou convidado para ir falar a escolas sobre os meus livros. Mais cedo do que tarde, a conversa acaba por ir parar ao tema da imaginação. As crianças querem saber como é que tenho tanta imaginação. Eu não tenho mais imaginação do que elas. Eu apenas estou mais atento às coisas que a minha imaginação me põe à frente dos olhos. Não as ignoro e dou-lhes a mesma importância que dou às coisas da realidade. As crianças perguntam-me como é que funciona a imaginação, mas eu não sei como a imaginação funciona, e a melhor resposta que encontrei até hoje é de que a imaginação é como um superpoder. Esta capacidade de inventar e até de ver coisas que não existem na realidade assemelha-se em tudo a um superpoder. Imaginem que nasciam sem imaginação. Imaginem então que um dia eram atingidos por um raio ou mordidos por um inseto radioativo, como nas histórias dos super-heróis de banda desenhada. E de repente tinham imaginação. Essa sensação deve ser a mesma que sente uma pessoa que de repente percebe que pode voar. A senhora que almoçou ao nosso lado naquele dia era super poderosa. Todos nós aqui somos super poderosos. A literatura sempre me fascinou por isso mesmo. Em todas as outras artes somos capazes de admirar de forma incompleta, é certo, o objeto que nos é apresentado recorrendo apenas aos 5 sentidos. A literatura é a única que necessita da imaginação para ser traduzida e minimamente compreendida. Caso contrário, é apenas tinta no papel. Não tenho a certeza, mas penso que o meu primeiro momento de criação literária aconteceu quando eu tinha 2 anos. Não me lembro de nada, claro. Os meus pais é que contam essa história. A história da galinha, que eu já devo ter contado umas 800 vezes em escolas e bibliotecas. Até porque foi esse episódio que esteve na origem do meu primeiro livro para crianças, A Noite dos Animais Inventados. Por volta dos meus 2 anos, eu tive uma galinha imaginária. Creio que toda a gente, a um determinado instante da infância, terá tido amigos imaginários. E, a meu ver, o facto de eu ter imaginado um animal que pouco interage com as pessoas e não faz mais do que bicar milho e pôr ovos, revela, ao contrário do que possa parecer, a pouca imaginação que eu tinha então. Os meus pais contam que durante umas semanas a galinha me acompanhou para todo o lado. Eu andava sempre assim com o braço. Como um animal de estimação real. Se alguém experimentava sentar-se numa cadeira, eu gritava que não podia fazê-lo porque estava ali a minha galinha. Os meus pais contam que de início acharam graça. Depois ficaram preocupados, mas sobretudo cansados por haver lá em casa um animal a estrovar pelas divisões. Um animal que ninguém via a não ser eu. Por isso fizeram o que fizeram.
Uma manhã saímos de casa para apanhar um autocarro. Eles iam trabalhar e eu ia para a creche. Quando estávamos na paragem à espera do autocarro, e lá estava eu assim, os meus pais disseram-me: David, neste autocarro não podem entrar galinhas. Nem eles nem eu poderemos alguma vez saber o que me passou pela cabeça naquele instante. Ainda assim, contam os meus pais, eu ouvi o que eles disseram e de seguida baixei-me para pousar a galinha no chão da paragem. O autocarro chegou, entramos. Contam os meus pais que eu me cheguei à janela para dizer adeus à galinha. Contam também que eu nunca mais a vi. O interessante aqui não é, claro, eu, com 2 anos apenas, ter imaginado uma galinha, mas sim tê-la abandonado, porque de outra forma não saberia ver-me livre dela. Por alguma razão, o verbo desimaginar não faz parte do nosso léxico. A imaginação, sobretudo a imaginação das crianças, ao contrário do que se possa pensar, orienta-se por regras firmes e tem limites intransponíveis. Mais interessante ainda é o facto de os meus pais terem ajudado a ver-me livre da galinha. Sem eles, a história não teria uma conclusão e, como tal, não seria sequer uma história. E a partir daqui, proponho um pequeno jogo. Se acharem que vos serve de alguma coisa, sempre que eu disser galinha, quero que pensem livro. E sempre que eu disser os meus pais, pensem o leitor, com as devidas alterações de artigos e verbos, etc. A galinha é minha. Portanto, galinha, livro, os meus pais, leitor. A galinha é minha. Fui eu quem a inventei. Fui eu o primeiro que a pensou. Mas a verdade é que sem os meus pais a galinha seria apenas uma invenção da minha cabeça, perdida no meio de outros pensamentos e de outras brincadeiras. Desconhecida para todos, menos para mim, que um dia acabaria por esquecê-la completamente. Foram os meus pais, no momento em que permitiram que um elemento da minha imaginação se metesse na deles, quem deu à galinha lugar entre as coisas da realidade. Um lugar que era, claro, diferente daquele que eu lhe havia atribuído. Eu via na galinha uma companhia. Os meus pais encontraram nela primeiro um motivo para sorrir, depois um aborrecimento e um estorvo e, por fim, até um problema. Porque há infinitas maneiras de se olhar para uma galinha, sobretudo para uma galinha imaginária. Mas mais ainda, foi só através da imaginação dos meus pais que eu resolvi o destino à galinha. A galinha existia e sim era minha, mas os meus pais deram-lhe significado quando decidiram interferir nos acontecimentos com os seus próprios pensamentos. Podiam não ter interferido, essa opção existe sempre. Podiam ter dito: David, essa galinha não existe, acabou-se a brincadeira. Como quem termina a leitura de um livro antes da última página. E atenção, o jogo apenas funciona num sentido. Quando eu digo livro, não quero que pensem em galinha. Okay. E depois, como se tudo isso não bastasse, foram os meus pais que guardaram na memória a minha galinha. Eu tinha apenas 2 anos e por isso esquecia. Talvez no momento em que saí do autocarro naquela manhã já a tivesse esquecido. Mas eles lembraram-se sempre, até ao dia em que me contaram a história pela primeira vez. E é possível que a história que eles me contaram não seja exatamente a história da minha galinha, mas isso para mim nunca foi nem será um problema. A verdade por trás desta história define aquilo que para mim é a literatura. A literatura é uma conversa. A primeira palavra é minha, é certo, mas depois existe alguém que responde. Se não houver ninguém a responder, pouco importa o que eu estou a dizer. Por outras palavras, a literatura é um diálogo entre imaginações, a do escritor e a do leitor. É a construção de mundos que, sem tomar espaço ao mundo real, se estendem diante de nós com a força de todas as leis físicas. Porque a vida não é menos importante se for imaginada, claro. A imaginação não é o contrário da realidade, mas sim ingrediente elementar de que é feita a nossa realidade. A alegria de uma criança quando brinca com o seu amigo imaginário é real. O medo do meu filho quando acorda de noite e grita que há um monstro no quarto é real. Todas as emoções que atravessam uma pessoa durante a leitura de um romance são reais. A fé em infinitos deuses que os seres humanos arrastam há milénios é real. A certeza serena no olhar dos velhos da aldeia da minha avó, enquanto contam histórias de moras encantadas e de cabras que falam, é real. A força das ideias mais utópicas na cabeça de um rei é real. Para além disso, todos os nossos desejos e todos os nossos medos se sustentam na imaginação. Sem ela seríamos animais como os outros, guiados por instinto e pelas regras da natureza. Todos aqui somos superpoderosos.
E só por causa do nosso superpoder chegámos a este ponto da nossa história. Obrigado. Para fazer perguntas ou trocar ideias com os conferencistas, pode dirigir